Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos começar nosso estudo bíblico. Vitinho, senta aqui na frente hoje? Não? Tá bom. Vamos começar nosso estudo bíblico. Ore por nós aí, Vitor. Deus, Pai, obrigado, Senhor, mais um dia. Obrigado, Senhor, por mais um estudo. Amém, Pai. Pai, que nessa noite a gente possa aprender mais a Tua palavra, mais o que o Senhor quis ensinar através do apóstolo Paulo. Amém, Senhor. Que possa ser aplicado nos dias de hoje. Sim, Deus. Pai, que não saímos aqui apenas ouvintes, mas de fato praticantes de tudo que foi ministrado aqui. Abençoa a vida de cada um, perdoa os seus falhas, nossos pecados, que em nome de Jesus, esse estudo seja para a tua honra e para a tua glória. Amém. Amém. Glória a Deus. Olha só, nós chegamos, na quarta passada, no capítulo 15 de 1 Coríntios. E esse capítulo o pastor Pedro deu aí o estudo, do versículo 1 até o versículo 11, na semana passada. Não foi isso, Pedro? Foi. Hoje nós continuaremos a partir do versículo 12. É importante falar que o capítulo 15 é dos problemas da igreja de Corinto o mais triste. Porque nós, ao longo desses meses estudando essa carta, estamos vendo uma igreja extremamente problemática. A igreja de Corinto dá de 10 na Lagoinha Mangabeiras. E olha que a Lagoinha Mangabeiras é problemática. Se você passar aqui uma tarde, você vai ver o tanto de problema que tem essa igreja. Mas a igreja de Corinto consegue ser pior. Então, olha para você ver que interessante. Do 1 ao 4, a igreja está dividida. No 5, tem um menino deitando com a mulher de seu pai. No 6, tem litígio. Pessoas dentro da igreja com dificuldade umas com as outras. E não resolviam na igreja. Levavam para pessoas de fora a resolver. Uma tristeza. Capítulo 7, o problema era divórcio. Capítulo 8, 9 e 10, o problema era idolatria. O que é que pode comer, o que é que não pode comer. Capítulo 11, dois tristes problemas. As mulheres e a insubmissão feminina no casamento. E um dos motivos mais tristes, um dos problemas mais tristes, a ceia do Senhor não estava sendo feita de forma correta. Capítulo 12 ao 14, o problema era que as pessoas estavam valorizando mais o dom do que o amor. Principalmente o capítulo 14, que deu pano para manga aqui para a gente conversar, o apóstolo Paulo estava mostrando como deve ser um culto, e dentro do culto o dom de profecia é infinitamente superior ao dom de línguas. O capítulo 15 começa então, mesmo diante de todos esses problemas, o capítulo 15 é o mais triste de todos eles. Porque o capítulo 15, o problema era o questionamento sobre a ressurreição. E não tão somente, ou talvez o problema não seria a dúvida quanto à ressurreição de Jesus, mas a ressurreição dos homens. Alguns sim questionavam a ressurreição de Jesus, mas o problema era a ressurreição dos homens. A dúvida em Corinto é: será mesmo que haverá ressurreição? Ô irmão, antes de irmos para o texto, primeiro, vamos humanamente falando conversar aqui. Nós acreditamos que iremos morrer? Acreditamos que o nosso corpo virará pó, ou sepultado, ou cremado? Nós iremos deixar de existir como matéria? E a Bíblia diz para nós que um dia até o mar vai ter que dar os seus mortos, em uma ressurreição onde teremos corpos glorificados. Humanamente falando, cientificamente falando, filosoficamente falando, talvez até psicologicamente falando, isso é impossível. Mas pela fé não é impossível. Então é somente uma fé que te convence que a Bíblia é a palavra de Deus, que nós cremos em uma ressurreição. Os espíritas creem em reencarnação, é diferente.
um espírito em outro corpo. Nós acreditamos no nosso espírito voltando ao mesmo corpo, em um corpo de glória, sem pecado. Então é isso que nós cremos pelas páginas da Escritura. Eu, Mateus, não conheço nenhum caso de ressurreição a não ser os narrados na Bíblia. E graças a Deus pelos narrados na Bíblia. Eu creio. Nós temos 7 ressurreições antes da ressurreição de Cristo. Daqui a pouco eu vou citar elas aqui para vocês. Eu não conheço alguém que morreu e ressuscitou. Eu conheço o testemunho, fulano lá na África, fulano lá na China. Mas eu nunca conversei com alguém que morreu e ressuscitou. Agora, a dúvida, humanamente falando, do capítulo 15 de Corinto, é aceitável, humanamente falando. Mas, perceba isso, irmãos. A nossa fé não ignora a lógica, mas a nossa fé está acima da lógica. Onde a lógica não consegue chegar, a nossa fé chega. E é exatamente isso que acontece nos casos milagrosos. Nós não passamos por tanta coisa na vida que a gente fala, não, agora só um milagre. Ou seja, é impossível, mas para Deus é possível. Eu não consigo, eu não tenho jeito. O médico disse, agora é só Jesus. Nós falamos, agora Jesus é a única solução. Que bom, Ele pode fazer tudo. Existem coisas que só Deus. Agora, a ressurreição é uma dessas coisas. Só Deus. E se Deus não convencer o homem da ressurreição, é impossível o homem acreditar na ressurreição. Nós estamos falando de algo milagroso, sem precedentes e sem nenhuma lógica humana. Posto isso, olha o que diz o versículo 12. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12. Nós já estamos quase encerrando 1 Coríntios, né? Eu tenho uma vontade no meu coração, não sei se o pastor Pedro vai autorizar, mas eu tenho uma vontade no meu coração de quando acabarmos 1 Coríntios, estudarmos Apocalipse, versículo por versículo. É uma boa, né? Vamos ficar aqui alguns anos? Vamos, mas não tem problema nenhum. Ninguém aqui está com pressa de estudar as Sagradas Escrituras. É uma boa, porque é um dos textos que eu mais amo e nem é por isso também, mas eu acho que é porque é um dos textos menos pregados, menos ensinados. Então, se pudermos dar isso para a nossa igreja, pela graça de Deus, eu dou curso de Apocalipse em algumas igrejas, eu quero fazer isso também na minha igreja. E de forma completa, né? Versículo por versículo. Então, já fica esse compromisso aí do pastor Pedro com vocês, né? Não meu, do pastor Pedro com vocês. Então, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12, olha só. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Que é isso? Uma abelha? Você tem medo? Não, mas se eu bater nela vai me picar, né? Não vai não. Valeu. Foi para algum lugar, foi aqui, ó. Valeu. Vamos lá, aqui ó, vamos focar. Se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Irmãos, pastor aqui prega, dá o ensino e mata a abelha. São nós mesmos, esquenta a cabeça não. Vamos lá, escuta. Olha que tristeza esse versículo, ó. Como, pois, afirmam alguns dentre vós. Então, olha isso, Paulo não está falando isso simplesmente sobre a igreja de Corinto, sobre a cidade de Corinto. Sabemos que na cidade de Corinto existem pessoas duvidosas quanto à ressurreição. Mas ele está dizendo, dentre vós, ou seja, a dúvida é dentro da igreja. O que Paulo está dizendo é, pessoas de dentro da igreja estão duvidando da ressurreição. Agora, ele prega sobre a ressurreição. Homens pregaram sobre a ressurreição, dizendo que Cristo ressuscitou dos mortos.
Dentre inúmeros textos da Escritura, nós temos Lucas 18:33. Se quiser ir lá comigo, ok? Mas não desmarque aí 1 Coríntios. Lucas 18:33, nós temos a promessa de Jesus. Lucas 18:33, o texto diz: e depois de o açoitarem, Jesus falando sobre ele mesmo. Olha o 32, pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Essa é uma promessa do Senhor Jesus Cristo. Ele em vida está dizendo: eu vou ressuscitar. Quando ele morre, em todos os evangelhos, nos 4, no final de cada evangelho, a Bíblia mostra para nós a ressurreição de Jesus. No túmulo não tem sequer uma sobra do corpo de Jesus, não tem nada lá no túmulo, e não tem nada no túmulo há 2000 anos. Jesus de fato ressuscitou. E olha que interessante, qual é a maior prova que Jesus ressuscitou? A maior prova que Jesus ressuscitou é o que está escrito na Bíblia, ok. Mas qual a segunda maior prova de que Jesus ressuscitou? Sabe qual é? A maior prova que Jesus ressuscitou é a Bíblia. A segunda maior prova que Jesus ressuscitou é que não existe prova que ele não ressuscitou. Deu para entender? A maior prova que Jesus ressuscitou é a Bíblia. A segunda maior prova é que não existe prova que ele não ressuscitou. O que eu estou querendo dizer? Cadê o corpo? Ninguém tem. Desde milênios, ou 2 milênios atrás, todos procuram o corpo. Não tem. Vai na sepultura. Não tem. Procure em algum lugar. Não tem. Jesus de fato ressuscitou. Fora o que está escrito nas Escrituras, o relato da ressurreição. Fora não ter provas que ele não ressuscitou, nós também temos as suas aparições, que também são narradas nas Escrituras. Jesus ressuscitou e aparece a Maria Madalena, as outras mulheres, a Pedro, aos discípulos no caminho de Emaús, um dos textos mais lindos da Bíblia, aos discípulos sem Tomé, aos discípulos com Tomé, aos 500 discípulos, aos discípulos lá na pesca maravilhosa, na Galileia: amigos, tendes alguma coisa para comer? Não temos, lançamos as redes, mas não achamos nada. Então lançou no lado direito muitos peixes, 153 grandes peixes. E Jesus come com eles. Depois ele aparece a Tiago, a João na ilha de Patmos, ele aparece a Paulo. Paulo diz que Jesus apareceu para ele. Se eu não me engano, no capítulo 15 mesmo de Corinto. Que Jesus apareceu para ele. Então nós temos todas essas provas incontestáveis que Jesus ressuscitou. E agora Paulo está dizendo, a gente prega isso. Nós anunciamos isso, nós proclamamos isso. Como que então alguns de dentro da igreja estão dizendo que não tem ressurreição de morto? Ô irmão, às vezes a gente prega e a dúvida é dentro da igreja. Nós anunciamos uma doutrina e quem não crê são os próprios crentes. Nós falamos de uma realidade e quem não crê, quem deturpa a Escritura, quem duvida, quem questiona é o próprio crente. E Paulo está com esse pensamento na cabeça aqui. Mas se nós estamos pregando que Cristo ressuscitou, como é que vocês estão falando que não existe ressurreição? Se Jesus ressuscitou, é a maior prova de que existe ressurreição. Ah, pastor, mas Jesus ressuscitou como Deus. Ele ressuscitou como Deus e homem. Existe algo na teologia chamado união hipostática. Ou seja, Jesus é 100% Deus e Jesus é 100% homem. As suas naturezas são indivisíveis. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que Jesus em nenhum momento na terra deixou de ser homem e em nenhum momento deixou de ser Deus. Ele foi Deus e homem. A minha mente capta isso? Não. Eu explico 100% isso? Não. Mas eu comecei falando que onde a lógica não alcança, a fé alcança. Como é que eu sei que Jesus é Deus? Ele foi adorado, ele perdoou pecados. Isaías disse que o menino seria chamado Deus forte. Mas ao mesmo tempo, esse Jesus que sondava mente e corações aqui na terra,
Esse que era igual a Deus e não se apegou ao ser igual a Deus, mas esvaziou, esse Jesus também cansa. Só que Deus não cansa, mas o homem cansa. Esse Jesus teve fome depois dos 40 dias no deserto. Teve sede junto ao poço que Jacó dera ao seu filho José. Então nós temos evidências escriturísticas que Jesus era Deus e homem. Então ele ressuscitou com um corpo de glória. 1 Coríntios 15, vamos chegar lá. Filipenses capítulo 3. Então ele ressuscita como um homem, um corpo de glória, mas sem deixar de ser Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, nós temos um Deus em 3 pessoas. O Pai, o Espírito Santo e o Filho. Desses 3, só um tem corpo. O Espírito é Espírito, o Pai é Espírito. E o Filho é Deus e tem um corpo. É possível ver o Pai? Paulo diz que ninguém jamais viu a Deus. É possível ver o Espírito Santo? Não. Mas sentir sim. Mas sentir sim, mas ter comunhão sim, mas ouvir sim, mas ver não. Agora, veremos o Filho e conheceremos a Ele como Ele nos conhece. Foi o que Paulo falou. Deixa eu perguntar um negócio. Sobre a festa maravilhosa que Jesus comeu com os discípulos, esse comer é metafórico? Não, é literal. Então o corpo glorificado continua com as necessidades? Não, ele pode comer apenas por prazer ou apenas pelo alimento, sem a necessidade das proteínas de um peixe, por exemplo, para o seu corpo continuar funcionando. Sem dúvida alguma, o corpo glorificado não tem a necessidade que um corpo nosso hoje, corruptível, tem. Mas a pergunta sempre é de algumas pessoas: comeremos? Terá comida e etc, etc? Irmãos, Jesus comeu com o corpo glorificado. A Bíblia diz que teremos uma ceia com Cristo em sua vinda. Ele disse que o cálice último da ceia ele só beberia depois que viesse no reino de Deus. Então, pegando essas informações, eu creio que tem comida. Sem falar nas visões que a gente tem de vez em quando dos anjos indo levar uva na nossa boca lá nas nuvens lá no céu, né? Mas isso aqui, estou brincando, viu, gente? Agora, eu acho que sim, pode ter comida sim, por todas essas evidências bíblicas. Agora, não existe um texto bíblico dizendo, lá no céu ou no novo céu na terra nós iremos comer. Não tem isso. Mas tem evidências bíblicas. Ok? Agora, olha o 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Paulo, daqui a pouco eu falo isso mais uma vez, mas só adiantando, Paulo associa a ressurreição de Cristo à nossa. Paulo está interligando as duas ressurreições. Quando chegarmos no versículo 20, isso fica ainda mais evidente. Mas o que Paulo está dizendo é, como é que vocês falam que Cristo ressuscitou e a gente não vai ressuscitar? Se não existe ressurreição, Cristo então não ressuscitou, porque ele ressuscitou como homem, um corpo de homem, mas um corpo de homem com glória. A presença do Espírito Santo pode ser considerada como parte de uma ressurreição? Não. Em nada, porque o Espírito Santo é uma pessoa. O que é uma pessoa? É um ser pessoal. Se relaciona, pensa, tem volição, né? Vontade, desejos, pode ser entristecido, ele fala, ele escolhe pessoas, tudo isso na Bíblia. Jesus também tem todos esses aspectos, mas o Espírito Santo é uma pessoa. A parte do Filho, mas na mesma divindade. Então, o Espírito Santo habita em nós. Quando cremos, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Não é a pessoa do Filho, é o Espírito Santo. Entendeu? Olha, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. O que Paulo está falando? Paulo está dizendo assim, ó, se vocês colocarem em xeque a ressurreição dos homens, vocês estarão colocando em xeque a doutrina mais importante do Evangelho. A doutrina mais central da fé cristã, a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é importante tanto quanto a sua morte. Por que eu sei disso? Me cobra esse porquê daqui a pouquinho, que eu vou chegar num versículo que eu vou falar porquê. A ressurreição de Cristo é tão importante quanto a sua morte. E eu falo daqui a pouco porquê. Versículo 14. 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Irmãos, perceba,
Falar sobre isso aqui hoje é tranquilo, mas numa época em que o gnosticismo estava crescendo, ou seja, a ideia de que a matéria é má e que o corpo do ser humano é completamente corrompido e por isso Deus não pode ter se feito homem, porque essa era uma heresia do primeiro século, o gnosticismo. Se a matéria é má, Deus não pode incorporar, e se Deus não pode incorporar, Jesus não é Deus. Isso é um pensamento filosófico que vai completamente contra a doutrina sagrada da Escritura. E essa doutrina da Escritura combate tudo isso dizendo Jesus é, de fato, Deus. Agora, combata também a ideia de que Jesus não ressuscitou e que nós não ressuscitaremos. Combata as heresias do primeiro século. Jesus ressuscitou. Se ele não tiver ressuscitado, é vã a nossa fé e vã a nossa pregação. Já se passaram 2000 anos e nós estamos pregando que Jesus ressuscitou. Tem gente que lembra da ressurreição de Cristo só na Páscoa. Tem gente que nem na Páscoa. Mas tem gente que todo dia lembra. Ressuscitou. Quem lembra dessa? Ressuscitou. Ressuscitou. Aleluia. Jesus ressuscitou. A morte venceste. O véu tu rompestes. A tumba vazia agora está. Jesus ressuscitou. E se ele não tiver ressuscitado, nós estamos aqui à toa perdendo tempo. Se Jesus não tiver ressuscitado, a nossa pregação é vã. Se Jesus não tiver ressuscitado, nós temos um grande problema. 15. Nem estaríamos aqui. 15. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, ou seja, se estamos pregando que Cristo não ressuscitou, mas Cristo ressuscitou, somos falsos testemunhas. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Então olha isso, olha o problema da igreja de Corinto. Falar que não existe ressurreição de mortos é a mesma coisa de falar que não existe ressurreição de Cristo. E falar que não existe ressurreição de Cristo é a mesma coisa de ir contra Deus. Esse é o problema da heresia. A heresia é ir contra Deus. Porque Deus revela algo na Escritura. E vem alguém, deturpa a Escritura com uma interpretação completamente distante do texto, errando completamente o alvo do texto e propaga isso pela igreja. Olha o problema, irmãos. Aqui nós temos pessoas que não acreditam na ressurreição dos homens. Automaticamente Paulo associa isso à ressurreição de Cristo, dizendo que quem não acredita nisso está indo contra Deus. Você lembra muito bem que existia um grupo judaico nos dias de Jesus que também não acreditavam em ressurreição e não acreditavam em anjos. São eles os saduceus. Agora, não acreditar em ressurreição é uma heresia. Só que Paulo, curiosamente, vai combater uma outra heresia também ligada à ressurreição. Se os saduceus e os coríntios não estavam acreditando na ressurreição futura, existiam outros homens que estavam dizendo que a ressurreição já tinha acontecido. Abra comigo em 2 Timóteo, capítulo 2. Versículo 16. 2 Timóteo 2, 16. Segunda Timóteo 2,16, o texto diz assim: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que dele usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Paulo vai falar que existe uma linguagem dentro da igreja que corrói como câncer. E Paulo vai citar quem é que falou, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Tem gente que fica assim:
Não cita nome, não. Não fala de nome, não. Só fala que existe heresia, mas não cita o nome do herege, não. Não cita o nome do cara que falou bobagem, não. Paulo aqui não seguiu esse exemplo, não. Paulo falou assim, ó, tem gente que está fazendo das palavras câncer, que está destruindo pessoas como câncer destrói. Ah, é? Quem é? Não posso citar. Hoje eu não posso falar esse nome, falar mal desse cara aí, não pode. Mas, aqui Paulo disse, sim, existem dois, e eu cito o nome, Himeneu e Filipe. Esses dois estão com heresia. Estes, olha o 18, esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Qual é o problema da heresia? E por que tem que citar o nome dos hereges? Porque olha o final do 18, e estão pervertendo a fé de alguns. Os hereges hoje são protegidos, e a igreja não. Porque se tem gente pregando mentira, parece que não pode falar. E enquanto não pode falar, esses estão corrompendo e matando a fé das pessoas, ensinando doutrinas de câncer, heresias. Volta lá em 1 Coríntios 15, estamos no versículo 15. Então, qual é a ideia desse texto? Se vocês falarem, igreja de Corinto, que os homens não ressuscitam, Cristo então não ressuscitou. Se é impossível ressurreição, por que Cristo ressuscitou como homem então? E falar que que o homem não ressuscita, é falar que Cristo não ressuscita. Falar que Cristo não ressuscita é ir contra Deus. Himeneu e Fileto é o oposto. Falou assim, não, a ressurreição já aconteceu, daqui para frente ninguém ressuscita mais. Não, a igreja de Corinto, não tem ressurreição em hora nenhuma. Saduceu, não existe ressurreição nem anjo. Meu irmão, é um trabalho para o resto das nossas vidas. Qual? Combater a heresia. Porque a heresia, irmão, vem de tudo que é lado. Tem um grupo judaico dizendo que não tem ressurreição nem anjo. Tem um grupo cristão dizendo que não tem ressurreição. E tem Himeneu e Fileto falando que a ressurreição já aconteceu. E no meio dessa bagunça, Paulo está querendo trazer o ensinamento correto. Às vezes você não se sente no meio de uma bagunça chamada Igreja Evangélica Brasileira, tentando ensinar o que é correto. Irmão, para tudo que é lado que você vai, tem uma igreja evangélica. Igreja Pentecostal da Chama do Fogo do Avivamento dos Últimos Dias. Igreja Batista da Lagoinha de tudo que é bairro. Igreja Independente de não sei onde. Para tudo que você olha, para todo lugar que você olha, tem uma igreja. E você ouve de tudo nesse meio. Eu estava ouvindo na internet um cara que falou que no meio do culto, ele achou uma pena de um anjo. Que o anjo visitou a igreja dele e deixou a pena lá. Vocês estão rindo? Ele estava falando sério. E os irmãos dando aleluia e glória a Deus. Só pode ser. Esse mesmo camarada disse uma vez que Deus deu a ele a visão do que vai acontecer até no ano 3.400 e tanto. Mas que ele só pode falar até 2052. O resto ele não pode falar mais. Irmãos, e isso é todo dia. Esses dias eu vi um camarada que colocou uma mulher, um grupo de doentes, o outro colocou uma mulher, são dois casos, e passava assim, deixava a sombra encostar nele e a mulher caía e curava. A sombra dele, assim como a de Pedro, a de Paulo, os apóstolos. Então, irmãos, tem de tudo. E no meio disso tudo, existem alguns que ainda querem pregar a verdade. No meio de tudo, desse povo, dessa bagunça, ainda tem gente querendo pregar a Bíblia de forma correta, que se esmera no ensino, que estuda a Escritura. Agora, se isso acontece aqui, já acontecia com Paulo.
Mais uma vez, é a última vez que eu repito. Saduceus, grupo judeu, tem ressurreição não. Não existe nem anjo. Igreja de Corinto, não tem ressurreição de gente, de pessoas, não. Himeneu e Fileto, a ressurreição já aconteceu. 3 grupos de pessoas pregando mentira. E Paulo no meio deles. Agora, olha o 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. É a mesma ideia do 12 e do 13. Agora eu chamo a atenção de vocês para o 17. Vocês lembram que no meio aqui do estudo eu falei que a ressurreição é tão importante quanto a morte. E agora eu finalizo isso com as palavras de Paulo, porque é uma verdade. Olha o 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então olha isso, irmãos. Onde Cristo vence, ou melhor, onde Cristo paga pelos nossos pecados? Na sua morte, na cruz. Mas a obra completa do sacrifício, a obra se completa com a ressurreição, porque se ele morre e não ressuscita, o que seria de nós? Também morreríamos e não ressuscitaríamos. Na próxima quarta, nós veremos que a nossa ressurreição depende da de Cristo. Então, se Cristo não tivesse ressuscitado, nós também não ressuscitaríamos. E se não tivéssemos ressuscitados, se não existisse ressurreição, não existiria a obra completa da glorificação. Porque a nossa glorificação depende da ressurreição. Seremos glorificados quando formos ressuscitados. E só seremos ressuscitados e glorificados porque Cristo ressuscitou glorificado como o nosso representante. Ele sobe na cruz, paga pelos nossos pecados, expia os nossos pecados. Só que, associado ao texto que eu li agora, eu quero que você leia comigo Romanos 4, 25. Fecha essa questão muito bem. Olha, Romanos capítulo 4, versículo 25. Lembra também essa questão do batismo, né? Você nascer de novo. Sim, é um símbolo. É um símbolo. No batismo, por isso que eu creio no batismo por imersão. Ou seja, você, ao ser batizado, 1 Pedro 3, Romanos 6 principalmente, diz que você morre para este mundo, é como se você fosse sepultado, e ressurge, sai da água um novo ser. Só que isso é um símbolo do que acontece no seu interior. Acontece isso com você, na verdade, não é quando você batiza, é quando você crê. Quando você crê, você morre para este mundo e vive para Cristo. O símbolo externo disso é o batismo. Olha Romanos 4, 25. Falando sobre Jesus no 24, né? O qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Mas na cruz ele carrega os nossos pecados. Mas quando é que somos justificados? O texto. E ressuscitou por causa da nossa justificação. Então a morte é completada com a ressurreição. Onde Jesus paga pelos pecados? Na cruz. Tem uma linha teológica que entende que Jesus, depois que morre, vai ao inferno. Ele vai ao inferno fazer o quê? Eu não creio que ele foi ao inferno. Eu creio que ele fez exatamente o que ele disse para o ladrão. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, depois de sua morte, ele vai para Cristo. Ele vai para o Pai. Ele vai para o Pai. Cristo vai para o Pai. Agora, ao terceiro dia, o seu espírito volta para o seu corpo. Essa é a ressurreição. E aparece, como eu já disse, a Maria Madalena, etc, etc. O que é a justificação? É o ato de se considerar alguém sem culpa. Nós fomos justificados mediante a fé. Sem culpa diante de Deus estamos. Parece impossível isso, né? É só pela graça mediante a fé. Porque eu tenho pecados, você tem pecado, eu peco, você peca, amanhã nós vamos pecar, depois de amanhã nós vamos pecar. Só que diante de Deus nós estamos sem culpa desses pecados. Por quê? Porque Jesus pagou na cruz e ressuscitou, nos justificando. Na cruz ele pega o que é seu. Ele pega o seu pecado e coloca nele.
Na justificação, ele pega o que é dele e coloca em nós. Já passamos por isso aqui em Romanos, isso se chama imputação. Jesus pegou o meu pecado e levou na cruz. Na ressurreição, ele me justifica, ou seja, agora eu sou declarado sem culpa, porque ele pagou a minha culpa. Deus não poderia simplesmente olhar para o Eustáquio e falar assim, Eustáquio, você está perdoado. Não é assim que funciona. Deus é justo, Deus é santo. Ele perdoa o pecador sem não cobrar o seu pecado. Por que o Eustáquio pode ser perdoado? Porque Jesus pagou a dívida. Isso se chama justificação. Jesus leva os nossos pecados e coloca em nós o que ele é. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que é que somos chamados de santos e de justos segundo a Bíblia? Porque ele é. Por que é que ele carregou os nossos pecados? Porque somos pecadores. Tudo de ruim está no Eustáquio. Tudo de bom está em Jesus Cristo. Então ele pega o pecado do Eustáquio e paga, pega a bondade dele, a justiça dele, a santidade dele e coloca no Eustáquio. Sou santo, porque ele é santo. Sou justo, porque ele é justo. Santo não significa que não peca também, né? O santo que não peca é Deus. Nós somos santos no sentido de sermos separados para o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, aqui está a prova cabal de que Jesus, ao ressuscitar, faz uma obra maravilhosa como a obra da cruz. Ela se completa. A ressurreição é tão importante quanto a cruz. A cruz pagou. Na ressurreição, nos justificou. Agora a obra está completa. Por que eu posso ser santo, justo, justificado? Porque Jesus morreu, pagou, mas ele também ressuscitou para me dar uma nova vida. Porque ele só pagaria, se fosse só a cruz, ele só pagaria. Eu ficaria zerado. Só que eu não estou zerado, eu estou com bônus. Se ele só pagasse o meu pecado, eu estaria zerado. Mas ao invés de só me zerar, ele me deu justificação. Entendeu? Se ele só pagasse o pecado, eu não seria justo, eu seria sem pecado. Ou melhor, sem pecado não, eu seria sem a condenação do pecado. Sem a condenação do pecado. Só que agora eu não tenho a condenação do pecado e ainda sou feito justo diante de Deus. Por isso que a morte se completa na ressurreição. Versículo 18. Se não existe ressurreição, tem mais um problema ainda. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Pereceram. Quem aqui conhece alguém que já morreu? E que esse que já morreu é cristão? Se o que Corinto está falando, voltando no 2, dentre vós, o problema estava na igreja. Se ímpio estivesse falando isso, irmão, o problema era do ímpio. Mas o problema está dentro da igreja. Se vocês estão falando que não tem ressurreição, e se isso for verdade, nós temos vários problemas. Se o homem não ressuscita, Jesus não ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, nós estamos pregando mentira. Se nós estamos pregando mentira, nós somos contra Deus. Se somos contra Deus e Jesus não ressuscitou, nós ainda estamos fadados à culpa, à condenação dos pecados. E mais um problema, se não tem ressurreição, Paulo está tentando convencer os irmãos de Corinto que existe ressurreição. Se não tem ressurreição, o que será então daqueles irmãos que já morreram? Porque a essa altura do campeonato, muitos irmãos já tinham morrido. Da própria cidade de Corinto, numa perseguição romana. Só que, se formos olhar para trás, bem mais para trás, o que será então de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José? O que será de Eliseu, que morreu doente, inclusive? O que será desses grandes homens, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Osé, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Macris? O que será dos profetas? O que será desses homens? O que será da minha avó? O que será dos seus familiares que já partiram para a glória? Se não há ressurreição, irmãos, acabou tudo.
Deixa eu ler o 19, eu falo o que eu estou pensando aqui, olha. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Esse texto é uma das maiores verdades. Porque, irmão, se a nossa esperança, se aquilo que aguardamos em Cristo se limita apenas a essa vida, ou seja, se tudo que pudermos viver com Cristo está só aqui, se não existe o depois daqui, somos os mais infelizes dentre os homens. A palavra de Deus mentiu e a vida não faz sentido. Agora eu falo o que eu penso. Viveremos aí 90, 100 anos no máximo. O que é isso diante de, segundo os judeus, 6.000 anos de humanidade? Só de Cristo para cá, 2.000. Você tem noção do que é 2.000 anos? É muito tempo. O que eu estou querendo dizer para você? A sua existência é quase nada. A minha existência é quase nada. Irmãos, é por isso que eu não entendo a vaidade do meu coração. É por isso que eu não entendo a soberba do meu coração. Porque quanto mais a gente pensa que a gente é alguma coisa, irmãos, para pensar, nós não somos nada. Um cisco. Um cisco na temporalidade. Um cisco na atualidade. Daqui 100 anos, ninguém vai saber quem que é Mateus, ninguém vai saber quem que é Giovana, ninguém vai saber quem que é... Ninguém vai saber. E pensa hoje no seu tamanho. Olha o meu tamanho em relação a essa casa aqui. Agora olha o meu tamanho em relação a esse bairro. Agora olha o meu tamanho em relação a esta cidade, a esse estado, a essa região, a esse país, a esse continente, ao globo, ao universo. Nós somos um grão de areia em frente ao oceano. E se não tivesse algo depois disso, essa vida não teria sentido algum. Paulo está dizendo, se não tem ressurreição, você vai viver 80, 90, 100 anos, vai morrer e vai acabar. É desesperador quem não crê na ressurreição. Velório de crente é assim, tô triste, tô triste, tô triste. Mas eu não estou sem esperança. Porque daqui a pouquinho nós veremos fulano. É ou não é? É. Agora, o enterro, o velório de um ímpio, os outros ímpios se desesperam. Porque realmente acabou. Porque realmente acabou. Nunca mais eu vou ver aquela pessoa, nunca mais. Só que tem uma música antiga que diz assim, lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó. Oh, oh, oh. E não é mentira, porque Mateus 8,11 diz que nós nos assentaremos à mesa com Abraão, Isaac e com Jacó. Um dia entraremos para a eternidade. E nessa eternidade nós veremos Abraão. Abraão, como é que foi sair da sua tenda, da sua terra, da sua parentela e começar a morar em tenda? Como é que foi isso, Abraão? Moisés, como é que era a sarça não se consumindo? Elias, como é não morrer? Josué, como foi abrir o rio Jordão? Paulo, como foi cair cego no caminho de Damasco, ouvindo Jesus falar com você? João, como foi ser discipulado por Jesus? Pedro, como foi andar sobre as águas? Um dia nós nos assentaremos com todos esses, mas aí vai chegar o convidado de honra, né? Na verdade, não o convidado, vai chegar o dono do banquete. O dono do banquete. E o dono do banquete, nós iremos olhar e perguntar a Jesus, como é ser Jesus? Como é ser o Criador de todas as coisas? Como é morrer e ressuscitar? Como é criar? Me explica uma coisa, como é que Deus precisou aprender a andar? Eu falei alguma mentira aqui? Deus é Deus. Tudo. Deus é Deus. Jesus é Deus. Abriu mão de sua glória, de seu trono, veio aqui. E como homem aprendeu a andar, mas ele que inventou esse negócio de andar. Como homem ele aprendeu a falar, mas foi ele que inventou esse negócio de falar. Deus. Mistérios, muitos mistérios.
envolvem a pessoa de Jesus, na sua humanidade e na sua divindade. Por que mistério? Estou dizendo mistério porque não foi revelado. Não nos foi revelado. E tudo que falarmos daqui para frente é filosofia. Escuta isso. Falamos tanto sobre Jesus, pregamos tanto sobre Jesus, não pregamos? A nossa vida é falar sobre Jesus. Só que a gente não sabe muito dele. A nossa vida é falar de Deus. Só que nós só sabemos o que foi revelado sobre ele. E o que foi revelado sobre ele é infinitamente menos do que ele é. Infinitamente menos. Como é que a gente pode achar, irmãos, que nós somos o centro das atenções? Tão pequeno como somos. Mas graças a Deus que a nossa esperança não se limita a esta vida. Não. Porque vai chegar, irmão, parece que a vida está boa para alguns. Parece que aqui é bom, parece que é legal, irmãos, mas vamos colocar isso na nossa mente. Nem se compara com a eternidade. Nem se compara com o que nos aguarda. O contrário também é verdade. Para o ímpio aqui parece um inferno, mas nem se compara com um inferno de verdade. Só para fechar essa questão da vida e da brevidade da vida e da necessidade da ressurreição, abra comigo em Eclesiastes capítulo 1. Eclesiastes capítulo 1. Se não existir ressurreição, estamos fadados a Eclesiastes capítulo 1. Isso aqui seria a realidade na nossa vida para sempre. Isso aqui é a realidade na nossa vida debaixo do sol. A intenção de Salomão é escrever o que acontece debaixo do sol. Se não tivesse algo após o sol, ou seja, fora desta vida, isso aqui seria um desespero para nós. Vamos lá. Eclesiastes 1, a partir do versículo 1. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho? Com que se afadiga debaixo do sol? Olha que verdade. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. É verdade ou não é? É verdade, irmão. Irmão, talvez, não aqui no Brasil, né? Mas em algum lugar, na Europa, por exemplo, talvez viveram pessoas no ano de 1200, incríveis, fantásticas, mas já tem 800 anos que essa pessoa morreu. Imagina alguém sensacional que viveu no ano 997 depois de Cristo. Já tem mais de 1000 anos que essa pessoa morreu. Geração vai, geração vem. Você fica pensando nisso, não? Sabe que hora que esses pensamentos vêm na minha cabeça? De noite, na hora que eu estou querendo dormir. Fica assim, misericórdia, deixa eu dormir, amanhã eu penso nisso. De noite ainda. Geração vai... a cabeça da gente fica louca. Geração vai... Irmão, calma que vai chegar na depressão que você vai ver. Já tá, né? Olha só, mas tá na Bíblia. Vamos ler, tá na Bíblia. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Mas, Eustáquio, o segredo de ler Eclesiastes é o que ele está falando? Ele está falando debaixo do sol. Ou seja, é a visão humana, é aqui, é o que acontece aqui. Ele não está interessado no que acontece pós, ele está falando do que acontece aqui. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche ao lugar para onde correm os rios. Para lá tornam eles a correr. O que ele está querendo dizer? Está querendo dizer que tudo é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa, sempre, sempre, sempre. Nada novo debaixo do sol. Olha isso, todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é,
o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Fiz, daqui a pouco eu faço de novo. Outro vai fazer, o sol vai fazer de novo, a lua vai fazer de novo, o mar vai fazer de novo. Tem nada novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precedem, e das coisas posteriores também não haverá memória, entre os que hão de vir depois delas. É por isso que eu falei que daqui 100 anos ninguém está lembrando da gente. A não ser que você escreva um livro que vire best-seller, a não ser que você grave coisas importantíssimas e deixe aí por resto da geração. Mas nem assim, né, Vitor? Mas nem assim. Um dia nós iremos cair no esquecimento. Um dia eu fiz um experimento lá na célula. Lá na célula tem a irmã Esther, que tem 80 e poucos anos, e lá mora a neta dela, que tem uns 9 anos. Eu cheguei, perguntei para Esther, quando você tinha a ideia da Lívia, que a neta dela, qual que era o famoso cantor, o mais famoso da época dela? Ela citou o nome do cara. Eu virei para ele, Lívia, já vou falar desse cara, hein? O mais famoso, era onde as meninas eram todas apaixonadas, onde os meninos eram sonhos de ser igual a ele. Nunca vou falar. Não. Então, você imagina, o mais famoso, a não ser que de fato ser um Beethoven da vida, que até hoje é estudado, mas a maioria, até dos famosos. Irmãos, dos famosos, vamos supor assim, que dos famosos, 2%, 3%, eternizam. Na turma da música clássica, todo mundo igual. Então, e para ficar na memória do país, por exemplo, a pessoa tem que ser fora de série. Exemplo, no futebol, por exemplo, ninguém nunca vai esquecer de Pelé. Nunca. Mas o resto dos jogadores são pobres mortais. Pelé também, mas você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Já vai ser mais melhor que Pelé. Isso, então, se não for assim, vai cair no esquecimento. E outra coisa, imagina quem não é famoso, quem não é ninguém. Imagina. Então, assim, uma coisa que eu estava pensando também, por exemplo, existem pessoas extremamente famosas lá no Chile, mas que aqui no Brasil ninguém faz ideia de quem é. Então a pessoa é super famosa no país dela. Cruzou a fronteira, ninguém sabe quem é. É assim que funciona a vida. Só Jesus, né? Jesus, E a gente pensa que, de fato, a gente tem alguma importância. A nossa importância está em sermos filhos de Deus, sem dúvida. O nosso valor está em Cristo. Mas, para o andar da carruagem deste mundo, eu acho que se tirar a pecinha chamada Vitor, o mundo amanhã vai amanhecer. Do mesmo jeito. E essa igreja nunca mais será a mesma. É verdade. Sempre lembraremos do Vitor. Mas o nível, ou melhor, o nível não, é o... Como é que fala? O círculo de convivência com o Vitor comparado ao mundo inteiro é muito pequeno. Nós também, as pessoas que nos conhecem, é um número muito pequeno em relação ao mundo inteiro. Então escuta isso. Se, termino aqui, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dentre os homens, por 2 motivos. Porque a ressurreição não existirá e tudo o que vivemos, tudo o que passamos ficará no mar do esquecimento. Trazendo tudo isso para a igreja de Corinto, Paulo está querendo acordar aqueles irmãos para pensar assim, irmãos, a única esperança nossa é a ressurreição. Você quer falar, Marcelo? É um negócio que me trouxe bastante curiosidade, você está colocando 100 anos aí, né? E a carta de Coríntios, ela foi escrita, que fala dos historiadores, 55 a 56 depois de Cristo, né? Por volta disso. A igreja era formada por judeus e romanos. Então, é uma situação que o esquecimento podia ter pessoas ali, ou pais de pessoas ali, que viram a situação acontecer, tipo assim, ninguém tinha uma informação convicta, porque a gente tem que focar tanto nas pessoas que estão passando
o ensinamento para a gente é isso aí, né? Porque uma coisa de pouco tempo, se vier outra pessoa ensinar algo, a gente acaba acompanhando aquela pessoa e esquecendo tudo que pessoas verdadeiramente vivenciaram. Né? Inclusive isso que você está falando é o que Paulo falou aos Gálatas, por exemplo. Eu estou admirado que vocês deixaram o evangelho para seguirem outros ensinamentos tão rápido. Irmãos, e é verdade. Por exemplo, se essa Lagoinha Gabeiras aqui acabar, essa placa cair e o prédio acabar, não existe Lagoinha Gabeiras mais. Aí aqui começar então aquelas igrejas neopentecostais com um monte de heresia. Daqui a pouco ninguém lembra mais da Lagoinha Mangabeiras. E está todo mundo seguindo esses ensinamentos. Acho que vai lembrar, a vizinhança vai falar, nossa, que saudade daquela igreja, fazer barulho. Eu entendi. Eu entendi. Amém, irmãos? A partir de semana que vem, então, a gente vê o versículo 20. E aí a gente entende, vai tentar entender o que significa Cristo ser as primícias dos que dormem. Ok? Vamos orar? Vamos encerrar? Olha para nós aí, Eustáquio, já que é a primeira vez que eu te vejo aqui no estudo bíblico, então você vai ter a graça de orar por nós. Chegou atrasado, quarta-feira que vem você não vai chegar atrasado. Ok? Quarta-feira que vem você está aqui. Não, esquece isso aí. Os meninos estão marcando futebol, você está no grupo? Tá no grupo? Os meninos querem marcar um futebol, você vai deixar esse futebol de quarta? Eu vou querer ir. Não, nós vamos ver com a Giovana se você vai querer ir, eu sei. Mas, escuta, eu sei disso, eu sou casado, eu entendo isso aí. Mas, o seu futebol trocou agora, não é mais quarta, é dos meninos, amém? Já está resolvido. Ora por nós aí. Esse casamento aí é bem mais antigo que o nosso, viu? Qual? Esse aí com a pelada. Com o futebol, né? Quando eu cheguei já tinha esse casamento já. Tá na hora de divorciar desse casamento. Esse divórcio nós autorizamos. Meu Deus, meu Pai, agradecemos pela palavra de hoje, que o Espírito Santo esteja sempre presente em nossos corações. Amém, Senhor.